Se você assistiu ao vídeo anterior, onde nós falamos sobre perfeccionismo, talvez você tenha ficado com aquela sensação de: nossa, essa aqui sou eu. Será que você sentiu isso? Talvez também tenha surgido um certo alívio quando você percebe que aquilo que você sente não é um defeito pessoal, mas sim um padrão emocional que é muito, muito humano. E hoje eu quero continuar então essa conversa, porque no outro vídeo eu falei para você, leia os livros da Brené Brown. E eu quero continuar então essa conversa a partir de um livro da Brené que tem um título que eu acho que é muito bonito e muito honesto. O título do livro é Eu achava que só acontecia comigo. Ah, quem nunca, né? Quem nunca acha que determinadas situações só acontecem com aquela pessoa? Por que isso, né? Porque essa frase, ela resume muito do que nós vivemos emocionalmente. Então, a Brené fala sobre algo que é muito simples, mas também é muito profundo, que é a maneira como nós sentimos e processamos a vergonha, o medo, a inadequação, a comparação. E nós fazemos isso e achamos que estamos sozinha nesse contexto emocional. E aí a gente pensa, só eu me sinto assim, só comigo que as coisas não fluem, ou todo mundo parece dar conta, menos eu. Já teve essas narrativas passando pela sua mente? É aqui que a gente olha para a emoção. E também, já que aqui nós falamos sobre emoção, energia e os florais vibracionais, aqui também a gente vai entender como que isso impacta a sua energia. Então, quando nós nos sentimos assim e temos essas narrativas passando pela nossa mente, em vez de nós buscarmos apoio, nós nos fechamos, né? Como se nós colocássemos ali uma armadura emocional, uma armadura energética, nós apertamos o cerco, trazemos mais controle. Por quê? Porque nós queremos tentar nos forçar a parecer mais fortes, mais organizadas, mais certas. Isso aqui faz com que a sua energia fique muito contraída e a sua emoção também acabe ficando muito desequilibrada, porque existe essa comparação constante com uma expectativa de como as coisas deveriam ser. Então, o nosso corpo, ele sente essa pressão e o nosso sistema nervoso fica em alerta. As emoções comprimidas, a nossa energia comprimida, e aí a vida começa a ficar muito pesada. E é aqui que eu gosto muito de trazer o olhar dos florais vibracionais Yan, porque os florais, eles não trabalham tentando forçar você a ter mais produtividade ou corrigir essas emoções. Não, não é essa a proposta. Nós vamos nos sentir muito mais fortalecidas quando nós conseguirmos integrar as nossas emoções. No outro vídeo eu falo, eu trouxe até um exemplo do Divertidamente sobre essa questão. Mas pensa assim, ó, os florais trabalham criando segurança interna, nos ajudando nesse aspecto emocional e energético para que a emoção possa ser sentida sem nos desorganizar, sem desorganizar o nosso sistema. Então, quando alguém vive muito tempo acreditando só acontece comigo, existe um isolamento emocional, existe um distanciamento emocional que está acontecendo. E todas essas emoções de julgamento, de culpa, de achar que tem alguma coisa errada com você. E aí os florais ajudam exatamente nisso. Reduzir essa autodefesa constante, suavizar essa rigidez emocional, suavizar a necessidade de controle, permitir que você se sinta mais sustentada por dentro, que você confie mais nos seus recursos internos. Assim que os florais funcionam, né? Você percebe a modulação do floral com a sua energia, com as suas emoções. Então, o que que isso significa? Que nós não vamos eliminar a vergonha, não vamos eliminar medo, não vamos eliminar tristeza. Se você conhece os florais, não somente os florais vibracionais Ian, mas também os florais de Bach, você vê que quando o Dr. Bach criou o sistema floral dele, que ele organizou os florais justamente em grupo de emoções. E a ideia não é sufocar essas emoções ou fingir que elas não estão ali. Não, é para nós termos o suporte energético, e aqui os florais vão trazer esse apoio, para que você não precise se contrair diante dessas emoções. Então, vamos pensar assim de um olhar mais prático, bem cotidiano. Ah, olha aqui, né? Por isso que o curso que eu criei para vocês,
E esse curso introdutório chama Florais Vibracionais e Ano Cotidiano, para você conseguir usar os florais no seu dia a dia, mesmo que você não seja terapeuta floral. Aliás, a proposta desse curso é ser um curso de entrada para qualquer pessoa fazer o autotratamento, ter o autocuidado com os florais e também poder cuidar de amigos, de familiares. Depois, se você se apaixonar pelos florais, como eu sou apaixonada, aí você faz um curso de terapeuta floral. Continua os seus estudos para que você possa ajudar outras pessoas, mas aqui, a princípio, a proposta que eu trago para você é conhecer os florais, criar suas sinergias de acordo com as suas emoções. Então, vamos pensar nesse exemplo cotidiano. Aliás, vou deixar o link do curso aqui na descrição, ok? Florais vibracionais e ano cotidiano, para você já começar. Então, vamos trazer um exemplo desse cotidiano? Pensa em quantas vezes você já evitou falar alguma coisa por medo de julgamento. Quantas vezes você segurou o choro para não parecer fraca? Se tinha vontade de extravasar, de deixar essa emoção vir acima, mas talvez venha até aquela voz que falava para você engolir o choro e você continua engolindo esse choro até hoje. Isso vai trabalhar, sabe o quê? Que a gente aprende lá dentro do curso? Está trabalhando a energia do seu estômago, do seu intestino, até mesmo da garganta. Por quê? Porque você está engolindo aquela emoção. Quantas vezes você se cobrou por sentir demais, né? Talvez você falasse assim, não, eu sou sensível demais, eu preciso mudar isso, ser mais racional. O movimento que a gente consegue criar usando os florais é ter esse equilíbrio, fazer essa modulação para que você fique mais confiante, né? Por quê? Porque sobrevivência, ir para o modo de sobrevivência o tempo todo é cansativo, exige demais. Então, os florais são esse apoio, esse sistema que vai estar ajudando o seu corpo a entender que está tudo bem e é seguro sentir, né? Então, a Brené, ela fala algo muito bonito que é que a cura ela começa quando a gente percebe que a nossa história não é isolada, ou seja, não acontece somente com você, e quando a vergonha ou o julgamento, eles são ressignificados. Então, ela diz que quando a vergonha perde o segredo, ela perde a força. Olha que interessante, né? Então, pensa nisso, pensa com muito carinho, lê esse livro da Brené. É uma mudança de perspectiva mesmo, é uma mudança de olhar. E os florais, eles vão te ajudar exatamente nessa mesma direção. Menos luta interna, mais transparência emocional para que você tenha mais presença no seu dia a dia, para que você se sinta mais conectada com o que você está vivendo nesse momento, certo? E ó, se esse tema ressoa com você, eu te convido não somente a ler esse livro da Brené, mas também observar como que você tem se relacionado com as suas próprias emoções no seu dia a dia. Porque talvez você não precise corrigir aquilo que está passando ali na sua mente que está errado. Você precisa desse suporte interno para sentir e deixar a emoção passar pelo seu campo. E você pode fazer isso, então, com o apoio energético dos florais, né? De uma forma muito simples, de uma forma muito prática, muito integrada no dia a dia mesmo. Experimenta, é transformador mesmo. O curso ele já está disponível. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser conhecer mais. Leia os livros da Brené, mas vamos ressignificar aquilo que nós aprendemos, acredito que a vida inteira, que é olhar para algumas das emoções e classificá-las como sendo ruins ou sendo negativas e que nós devíamos evitá-las. Não, não, todos nós sentimos toda a gama de emoção e quando nós integramos essas emoções, nós nos fortalecemos. E no fim das contas, não acontece somente com você, nem somente comigo, né? Acontece com todos nós. E nós podemos mudar esse olhar e nos apoiar nessa mudança de olhar, certo? Ok, vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Você sabia que perfeccionismo não é sobre fazer bem feito? Existe uma crença muito comum de que o perfeccionismo é sobre excelência, mas quando nós olhamos mais fundo, nós percebemos que quase nunca ele nasce desse desejo de fazer algo bem feito. Existe uma camada emocional e você sabe, né? Aqui nós trabalhamos energia e emoção, e essa camada emocional é a que nos interessa. Vamos entender como é que isso funciona? Vem comigo que eu já te explico.